como é sabido, a SAP leva este tema e este hype não é novo, não é? Ou seja, nós estamos a olhar para a inteligência artificial já há alguns anos, temos seguido há alguns anos. A SAP tem uma presença global enorme, não é? Agimos em cerca de 25 áreas diferentes. Os processos, a percentagem de mercado global e de comércio global que corre nos clientes da SAP é cerca de 87%. Portanto, nós estamos numa posição, diria, de enorme responsabilidade sobre este tema de inteligência artificial e a democratização deste tema de inteligência artificial. Nas mais diversas indústrias, a expectativa dos nossos clientes é que consigam utilizar a inteligência artificial não como um hype, não como uma tecnologia, mas sim como parte embebida dos seus processos de negócio. Ou seja, a expectativa dos nossos clientes é que a inteligência artificial faça parte do cotidiano e dos processos end-to-end que eles operam, sejam eles processos logísticos, sejam eles processos financeiros, sejam eles processos de recursos humanos. O mês passado, no evento global da SAP, nós fizemos a apresentação formal do que é a nossa estratégia de inteligência artificial. A nossa estratégia de inteligência artificial é focada no negócio, daí se chamar SAP Business AI, e a estratégia é exatamente o embeber, o inserir toda a nossa tecnologia, toda a nossa capacidade dentro dos próprios processos. Ou seja, não estar a desenvolver algoritmos à parte, não estar a desenvolver algoritmos específicos, mas sim utilizar serviços, utilizar capacidades de inteligência artificial embebida dentro dos processos end-to-end que correm neste momento nos sistemas dos nossos clientes a nível mundial. Foram lançados cerca de 25 casos novos de uso desses que vou dar aqui alguns exemplos muito práticos. Por exemplo, na área financeira, estamos a falar, por exemplo, de automatização de tudo o que seja a parte de reconciliação. Estamos a falar de embeber tecnologia de inteligência artificial para evitar ou, pelo menos, dar conhecimento e transparência sobre o que é possíveis processos de fraude. Estamos a falar, por exemplo, na área de recursos humanos, do que é a introdução da parte generativa de AI para utilizar o crescimento dos próprios empregados ou dos próprios colaboradores das empresas, os skills que eles têm, os cursos que eles já fizeram, de forma a direcionar com recomendações muito dirigidas, muito personalizadas, a carreira dos diferentes colaboradores nas mais diferentes áreas. Por exemplo, na área de supply chain, aqui com a parte de Integration Business Planning, estamos numa fase muito de disrupção de mercados, né? Nós já utilizámos muito isto na altura da pandemia, quando é preciso reinventar processos de negócio. Nós estamos a utilizar, neste caso, inteligência artificial para, de acordo com as diferentes necessidades dos clientes, adaptar a produção, seja a que nível for, para conseguir cumprir essas metas, para conseguir se reinventar, para conseguir chegar aos clientes os produtos de uma forma mais célere, mais rápida, mais automatizada. Desta forma, nós tentamos cobrir, através da nossa plataforma standard, não é? o nosso core, a nossa business suite, vamos dizer assim, seja em termos de success factors de recursos humanos, seja em termos de S4HANA, enfim, incluir todas essas capacidades no nosso core. É essa a nossa estratégia. Para além disto, e em paralelo, temos então na nossa Business Technology Platform a capacidade de dar aos nossos clientes um toolset, um conjunto de ferramentas para que eles possam desenvolver os próprios algoritmos, treinar esses próprios algoritmos, embeber esses algoritmos também nos processos que os fazem ser diferenciadores dos outros no mercado. Ok? Então, por um lado, embeber a tecnologia no standard e nos processos standard core que já ocorrem globalmente, e por outro lado ter esta plataforma onde dá esta dinâmica e dar esta potencialidade aos nossos clientes. Os nossos clientes já sabem exatamente aquilo que pretendem, mas também, enfim, como nós temos uma diversidade muito grande, não só de clientes, mas como também de áreas que cobrimos, existe também muita curiosidade e
muita necessidade, vamos dizer assim, em que a SAP os consiga guiar da melhor forma, como nós temos experiência no resto do mercado, qual é que é o target e para onde é que eles devem ir. Temos como principais, neste momento, focos de atenção, muito a área da automação, ou seja, a automação dos processos de negócio, a automação do que é a experiência do utilizador, ou seja, o utilizador cada vez mais e as empresas cada vez mais estão focadas naquilo que é realmente as capacidades humanas, não é? Estão focadas cada vez mais naquilo que são as atividades de maior valor agregado, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que um funcionário não faz sentido estar a copiar, passar o dia inteiro a inserir dados de faturas no sistema, a fazer cópia de dados de uma pasta para outra, não é isso que agrega qualquer valor à empresa, não é? Então esse tipo de ações cada vez mais está a ser automatizada e nós cada vez mais temos soluções para isso e é um dos grandes focos que nós temos, que é atribuir às pessoas aquilo que é de pessoas e atribuir à máquina aquilo que é de máquina. Para quê? Para que as empresas consigam focar-se no que são as suas características diferenciadoras, sejam elas a nível de criatividade, reinvenção de novos processos de negócio e não estar focadas em tarefas operacionais que realmente não agregam grande valor. Isso é um dos principais focos neste momento que nós estamos a ver, mas por outro lado também tudo o que seja o apoio tudo o que seja o apoio a direções e a recomendações com base em critérios de indústria, seja esses critérios de indústria vindo de parceiros de negócio, seja esses critérios de indústria vindo do que é a demanda neste momento de funcionalidades, é aqui que nós também estamos a focar muito. Veja os exemplos que eu foquei: produção, recursos humanos, o core das próprias indústrias, seja elas de utilities, é aqui que nós estamos a focar muito também, ok? Para além da automação, estamos a focar nos processos de negócio, automação dos processos de negócio e uma vertente, estou a falar muito do ponto de vista funcional, de um ponto de vista técnico também estamos a dar, e neste momento muito interessante, a criar aqui algumas condições para que na nossa plataforma de low-code, tudo o que seja técnico, tudo o que seja desenvolvimento de novas aplicações, novas funcionalidades, possa ser feito de uma forma, e aqui sim também utilizando a parte generativa, de criação de código num ambiente controlado, compliant, seguro, no que diz respeito ao desenvolvimento de código e interfaces de back-end, para que se possa tirar partido disso e não se estar a perder tanto tempo com a parte de development, né, com a parte de desenvolvimento, e sim prestar mais atenção ao que é realmente os fatores diferenciadores, que é a indústria, os focos das necessidades dos próprios clientes, o gerar valor. De proteção e privacidade dos dados é um tema que está muito em cima da mesa. É uma preocupação, e principalmente nesta trajetória do que é dos sistemas on-prem para os sistemas cloud, ou seja, os sistemas físicos, não é, que estão na posse dos próprios clientes, eles são detentores dos seus próprios sistemas. Quando passamos para um paradigma cloud, este é sem dúvida um tema muito relevante, e deixe-me que lhe explique aqui um bocadinho a trajetória, porque isto vai bater naquilo que é o tema de ética que é cross o tema de inteligência artificial. A SAP em 2018 começou publicamente a estabelecer aqui um conjunto de guidelines muito específicas do que é a inteligência artificial e o que é o paradigma e as capacidades e a forma de desenvolvimento de inteligência artificial na SAP. Em 2022, cerca de 2022, nós criámos, e já desde 2018 também, criámos um comitê executivo de ética exatamente para estabelecimento dessas regras essas que vão bater muito nesse tema de privacidade de dados, de proteção de dados, de utilização. Criámos 2 comitês, um comitê interno, executivo, ou seja, temos desde os Data Protection Officers, IT Leads, enfim, conseguimos, a nível executivo, juntar todos estes componentes, e também de uma forma externa criámos um comitê a nível mundial com experts de política, com experts de IT, com componentes muito também do nível académico, embora estamos cada vez mais a ver uma evolução muito de inteligência artificial, o nível académico também é muito importante neste caso, e a SAP
estabeleceu, desde 2022, um guideline muito específico para o desenvolvimento de aplicações. Essas aplicações e essas aplicações têm que ser sempre e de uma forma rigorosa aprovadas e discutidas em sede destes comitês. Ao mesmo tempo, a SAP também faz parte do Comitê para as Nações Unidas de estabelecimento do que são as regras de inteligência artificial. Quero eu com isto dizer que o tema, existem 7 pilares fundamentais, enfim, estes documentos são completamente públicos, mas dos quais um dos principais é exatamente os temas de GDPR, proteção de dados, é o tema de os dados irem para além de bias, ou seja, a inteligência artificial só funciona ou é tão mais válida quanto os dados que ajudam a treinar os seus algoritmos, correto? Sem dados ou sem dados relevantes, a inteligência artificial tem pouco valor em termos de negócio, que é aí onde nós estamos focados. Portanto, com esta regulamentação, com esta direção que nós temos criado todas as condições para que haja uma democratização do conhecimento à volta da inteligência artificial. Todos os nossos clientes têm ao seu dispor, desde, enfim, completamente público, tudo o que seja temas de anonimização de dados, onde é que os dados estão a ser usados, para que é que estão a ser usados e por quem é que estão a ser usados, e isto, juntamente com os temas de inteligência artificial e os algoritmos que correm em cima, dá uma direção muito clara e uma segurança muito clara do que é a utilização dos seus dados próprios, neste momento cada vez mais no ambiente cloud, para os use cases específicos de indústria que nós estamos a desenvolver. Um exemplo muito prático, foi-nos pedido o desenvolvimento de uma aplicação para reconhecimento facial em termos de Environment Health and Safety, ou seja, uma peça, um software nosso que ia identificar se uma pessoa estaria no local certo e se tinha autorizações para estar nesse local certo. O que é que aconteceu? Não foi este comitê, não passou naqueles pilares fundamentais. E porquê? Porque um tipo de algoritmo que faz este reconhecimento facial, embora o propósito fosse muito certeiro, vamos dizer assim, não passou, não desenvolvemos, porque um algoritmo deste tipo poderia ser usado, por exemplo, para controle de empregados, seja a que nível for. Então, este tipo de aplicação, este tipo de ética, este tipo de controle não cabe dentro dos nossos princípios e, enfim, é apenas um exemplo que eu queria deixar aqui, que achei extremamente interessante, de como nós temos esse controle e como os clientes podem ficar em segurança e tranquilos sobre o que é a aplicação da inteligência artificial por parte da SAP, que tem sempre um scope muito limitado, muito direcionado e muito de acordo que é a utilização da própria aplicação e não ir para além disso, enfim, nos use cases que foram levantados. Acredito que não se trata de um hype, acredito que se trata de uma nova realidade. Aliás, a SAP, como estratégia, olhamos para a AI, não apenas a generativa, mas a AI como um todo, como um novo standard de mercado. Ou seja, sempre que nós olhamos para a frente, o que nós estamos a olhar é a forma como nós conseguimos exponenciar o que é a parte de experiência do utilizador, a parte do que é o relativizar o que é toda a parte operacional e colocarmos uma camada de negócio em cima e utilizarmos a inteligência artificial como uma ferramenta que aumenta as capacidades dos seus colaboradores, sendo que a AI generativa tem um papel principal, neste caso, ou seja, vem aqui substituir algumas tarefas operacionais, vem aqui exponenciar tudo o que seja automação e rapidez e go-to-market das aplicações, tanto olhando dos nossos clientes para fora, como internamente dentro das próprias empresas. Não é? Estou aqui a falar, por exemplo, da parte de recursos humanos, onde nós temos recomendações muito específicas, dada a utilização do sistema, dado o skill set de cada colaborador. A Generative AI veio para ficar, a SAP está a incluí-la dentro do nosso core, mais uma vez, com a nossa estratégia de Business AI é um pilar fundamental, assim como a forma como nós olhamos para o mercado e deixamos de olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta, mas sim como um pilar do que é a nossa estratégia futura de desenvolvimento.